Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da aula onde eu revelo 5 configurações esquecidas que derrubam a visibilidade dos anúncios em plataformas como Airbnb e Booking. Se você tem aquela sensação que seu anúncio, do nada, de repente, perde visibilidade, dá até saudade daquelas consultas pedindo desconto para reservar, né, dos hóspedes, essa aula é para você. Se você quiser assistir esse vídeo completo, a aula na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações dos vídeos gratuitos que eu lanço aqui no YouTube toda semana. Boa aula! Vamos às 5 configurações que derrubam a visibilidade de muitos anúncios por aí. E essas configurações, mais uma vez, é o que eu chamo de restrições, tá? Por quê? Porque quando a gente cadastra um anúncio, a plataforma precisa saber de várias informações. Só que quando a gente está começando, a gente não tem ideia das coisas. A gente cria, a gente cadastra, porque a gente tem que dar uma resposta ali para o anúncio para o ar. Só que depois, com a experiência, né, e você querendo fazer a coisa acontecer, você começa a entender que tem algumas coisas que você configurou que você nem imaginaria que podem e provavelmente estão derrubando o seu anúncio. Quer ver só? A primeira que eu coloquei, eu acho que é uma das mais, se não for a mais forte, que é o seguinte: essa é uma clássica. Quantidade mínima de diárias. Me responde aqui nos comentários. Qual é o mínimo de diárias que você aceita na sua acomodação, na sua hospedagem? E eu vou fazer outra pergunta. Qual é o mínimo de diárias que você aceita no ano novo ou no carnaval? Porque o que acontece aqui, e esse é um erro clássico. Muitas pessoas falam, Henrique, é porque 2 diárias não compensam para mim, porque 2 diárias é pouco dinheiro, dá muito trabalho, e eu concordo. Só que existe uma forma de você cobrar o mesmo preço que o hóspede pagaria em 3 diárias, só que 2. Então, por exemplo, se sua diária é R$300, 300 vezes 3 dá 900, certo? Certo. Você pode configurar na precificação. Se o hóspede quiser ficar 2 diárias, ele pode, mas ele vai pagar 450. 450 vezes 2, 900. Então, olha a sacada. Você pode cobrar, você pode permitir menos diárias, só que a pessoa pode pagar o mesmo preço que se ela ficaria 3. E para você é ótimo, por quê? Você ganha o mesmo faturamento, o mesmo dinheiro, a pessoa fica menos tempo, então seu calendário tem mais disponibilidade. E tem uma coisa que poucos veem: quando você começa a colocar muita restrição, e essa é uma clássica, que eu estou dando exemplo de 3 diárias, mas eu conheço anfitrião que bota 7, eu conheço anfitrião que bota 5. Por que isso é péssimo? Porque existem muitas pessoas que procuram estadias curtas. E se você tem restrição, você nem aparece para essas pessoas. Se você não aparece, você começa a restringir, né, a quantidade de pessoas que vão te encontrar. E aí o algoritmo começa a entender o seguinte: se você está dando pouco resultado, o algoritmo vai tirando a sua visibilidade. Então, se você coloca restrição de quantidade mínima de diárias, você perde de várias formas. Várias pessoas que poderiam pagar o preço que você está cobrando nem vão saber que você existe. O algoritmo não gosta disso e começa a diminuir, a tirar a sua visibilidade de uma forma mais geral, uma forma mais ampla. Óbvio que não é assim da noite para o dia, mas ele começa a entender por quê. O que está por trás é o seguinte: se você bota restrição, a sua acomodação ela tem menos possibilidade de ser reservada. Se ela tem menos possibilidade de ser reservada, ela traz menos resultado para a plataforma. Se ela traz menos resultado para a plataforma não vai dar prioridade para o seu anúncio, vai dar prioridade para as acomodações que têm mais chances de ser reservada, que normalmente não são as que colocam muitas restrições. Então, essa restrição que costuma ser um tiro no pé, principalmente também para Ano Novo e Natal. Por quê? Eu conheço muitos anfitriões que falam: eu cobro, eu permito a partir de 5 diárias. Minha filha, meu filho, e se o hóspede quiser ficar 4, 3 diárias, pagando o mesmo preço do hóspede paga 5? Só que você dá um tiro no seu pé, por quê? As pessoas nem têm chance de ver, de encontrar o seu anúncio, tá? Então essa daqui é uma das principais. Isso daqui derruba visibilidade, derruba anúncio e é o efeito bola de neve, ciclo vicioso. Uma coisa vai levando a outra, porque você começa a ter pouca reserva, as reservas CBC, aí não paga as contas, aí você está desmotivado, você está sobrecarregado, você está pensando em desistir. O que mais a gente tem aqui? Ó? Aqui é o seguinte: tempo de antecedência para reservar. Aqui não é tão comum, mas é o seguinte: você coloca alguma restrição de para um hóspede reservar tem que ser com pelo menos 48 horas de antecedência, com 24 horas. Isso aqui é uma restrição, e o que pega aqui? Existem muitas pessoas que procuram reservas próximas da data de hospedagem, da data de check-in.
Então, se você coloca restrição, porque quando você cria um anúncio, você achou que ia ser melhor, às vezes você esquece disso. E aí, se você coloca o hóspede tem que reservar com 2 dias de antecedência, você está perdendo muita oportunidade, tá? Não costuma ser tão comum igual essa, mas é uma restrição. Já conversei com vários anfitriões que fazem isso. E nem sabia. Eu falo, caraca, é mesmo, eu tinha esquecido quando eu botei isso, quando eu criei o anúncio e ficou lá, tá? O que mais a gente tem? Olha só. Aqui é o tempo entre 2 reservas. É parecido com essa, mas é o seguinte, isso daqui acontece mais com imóveis por temporada ou acomodações mais urbanas, acomodações maiores, casas, sítios, chalés, chácara. Por quê? Porque normalmente tem que ter um tempo mínimo entre 2 reservas para quê? Para dar tempo de limpar as coisas, para fazer acontecer. Então, o que está por trás aqui? O que está por trás aqui é o seguinte, é o tempo mínimo entre 2 reservas. Se sair uma reserva hoje, na sua acomodação, pode entrar outra hoje, né? Aí você faz a limpeza nesse intervalo, nessa janela de tempo. Se puder, ótimo. Se não puder, eu espero que você tenha um bom motivo para não poder. Tá? Mais uma vez, se for uma casa, um chalé, um sítio, uma chácara, beleza. Tem que ter esse tempo mesmo. Mas, se não for o caso, avalia. Por quê? Porque às vezes não faz sentido ter um intervalo tão grande assim entre 2 reservas. Aqui, ó, o quarto ponto é o quê? Reservas para o mesmo dia. O que é reservas para o mesmo dia? Dependendo de como você está para valer, para fazer acontecer, você tem que pensar se aceita e se gostaria de reserva para o mesmo dia. Por quê? Porque existe uma demanda, existe uma procura, só que reserva para o mesmo dia costuma ser um pouco mais conturbada, né? Principalmente para lugares de temporada, que tem que mandar as instruções, tem anfitrião que dá a chave pessoalmente, tem um monte de coisa envolvida. Então, o que você tem que saber aqui? Tem uma configuração que é o seguinte, até que horas você aceita receber reserva para o mesmo dia? E isso daqui, para quem está no jogo para faturar alto, para fazer acontecer, isso daqui pode fazer você receber algumas reservas ou deixar de aparecer, tá? Então, é mais uma das configurações que eu te falo o seguinte, que às vezes você configura de uma forma que você nem lembra, porque normalmente a gente faz isso o quê? Quando está criando o anúncio, depois nem revisita, porque não sabe a importância, e aí quando você vai parar para ver, o que acontece? Você não está aceitando no mesmo dia e nem tem um bom motivo para isso. Então, vale revisitar, tá? E por último, é o seguinte, até aconteceu com um aluno, né, da mentoria, e eu acho que vale a pena, que é o quê? São os horários de check-in e check-out. Tem aluno meu que, antes da mentoria, colocou o horário de check-out 8 ou 9 da manhã. Olha que loucura. E o horário de check-in, eu não lembro exatamente. Mas assim, são horários muito estranhos, esquisitos. E isso, eu nem chamava de restrição, mas dependendo da forma que você configura, acaba sendo. Por quê? Pô, imagina check-out 9 da manhã, 8 da manhã. Pô, tem gente que gosta de dormir até tarde. Eu gosto de dormir até tarde, dependendo do dia e da circunstância. Eu reconsideraria reservar uma acomodação com horário de check-out cedo, tá? Independente também do horário de check-in, tem que ser um horário de check-in razoável, né? Normalmente a hotelaria é o quê? 2 horas da tarde? Eu falo hotelaria porque normalmente as pessoas estão acostumadas mais com essa dinâmica da hotelaria. E a gente pode usar como parâmetro. Não precisa ser exatamente igual à hotelaria, mas é bom ter um parâmetro ali, porque de certa forma as pessoas já estão acostumadas. Então, dependendo de como você cadastra o horário de check-in e check-out, isso pode virar uma restrição. Porque tem hóspede que quer dormir mais, tem hóspede que às vezes quer chegar antes. Aqui no horário de check-in e check-out é só não fazer uma coisa muito fora da curva, tá? Mas de qualquer forma é bom você revisitar, porque às vezes você cadastra, não, porque eu acho que não sei o quê, não, porque eu preciso fazer a faxina. Mas você tem que pensar, é bom pro hóspede? Tá fazendo sentido? Tá? Horário de check-in e check-out eu nem chamava de restrição, eu chamava de regras, né? Mas dependendo da forma que você coloque, se assemelha a uma restrição. E aqui nessa aula eu quero abrir sua cabeça, olha quanta coisa tem, né, por trás dos anúncios, e às vezes a gente nem olha, nem vê, nem dá atenção devida. E isso é legal por quê? Porque muitas das vezes o problema não é o preço, o problema não é que você está cobrando uma diária mais alta que deveria, não. Tem muitas outras, eu tenho um ditado que é legal que diz o seguinte, frase, pequenas engrenagens movem grandes portas. Então por que eu estou te falando isso? Porque num anúncio, um anúncio que é muito reservado, tem um faturamento alto, ele se diferencia, às vezes, nos detalhes. São as fotos boas, as regras redondas, está anunciando a imagem de uma plataforma. É isso que vai diferenciar, né, uma hospedagem, uma acomodação de alto resultado. Então, o que é legal você saber? Que nem sempre o problema está no preço. Às vezes,
O fato de você flexibilizar as diárias, tirar mais fotos, alterar o título, quando você vai mexendo nessas pequenas engrenagens, move grandes fotos. O anúncio pode decolar. Você entender a noção de ciclo inicial do anúncio, ciclo de maturidade, como e o que você tem que trabalhar no início. Tem muita coisa por trás e arrisco dizer que, na maioria dos casos, não é o preço, apesar das pessoas sempre descontarem, sempre refletirem, né, baixando o preço quando estão com baixas reservas, baixas procuras, tá?